Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal Iroma da Costa. Para você que está a chegar agora, seja bem-vinda, bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje temos perguntas e respostas, eu vou responder, vou dar a minha opinião. Consegui apontar algumas perguntas que vocês deixaram aí em alguns dos vídeos. Dê o teu like neste vídeo, pessoal, que isso ajuda bastante aqui na evolução do canal. Não vou cansar de pedir o vosso like, porque é importante, porque se não fosse importante eu não repetiria em alguns vídeos. Por favor, dê o vosso like. Então dê o teu like, ativa o sininho das notificações para o YouTube notificar-te sempre com vídeos novos aqui do canal. Então vamos para o vídeo de hoje respondendo a primeira pergunta. Como outros vídeos de perguntas e respostas, eu vou estar a ler, tá? Vocês vão estar a ver que eu estou a olhar aqui, vou estar a ler a pergunta e respondendo aqui para vocês. A primeira pergunta é do Francisco Frank. Por acaso, Francisco Frank é alguém que está sempre aqui no canal, sempre a dar acredito que ele dá muitos likes, sempre a comentar, sempre a participar. Agradeço muito a você, Francisco Frank. Obrigada pela tua pergunta. Ele diz o seguinte: um dos vídeos você falou que estava deprimida. O que causou essa depressão? Foi uma depressão leve. O que causou a depressão? O que causou a depressão foi a mudança repentina do país. Viver em Londres, a experiência de morar em Londres foi assim algo que para mim foi novidade. A solidão, aquele todo clima de Londres. Foi uma nova vida, uma nova rotina, sendo que na altura eu já tinha terminado a formação, na altura eu estava à espera de uma proposta de trabalho a partir de Angola, tinha feito meus contatos, então, e com um filho pequeno, foram mistos de sentimentos, de emoções, assim, foi muita coisa junta, saudade, assim, muito complicado. Já contei a minha experiência aqui da mudança para a Inglaterra, já tem aqui no canal também, então todo aquele sistema de mudança, a maneira que o clima, tudo aquilo me fez uma confusão na cabeça que eu muitas vezes me sentia assim depressiva, mas não foi assim uma depressão, graças a Deus também, porque eu sempre busquei a Deus e acredito que ajudou bastante. Não só também aí em Londres tinha algumas suas conhecidas e pronto, foi por ali. Então o que causou isso foi mais ou menos a mudança repentina de Angola para a Inglaterra. Dentro dessa pergunta ele ainda diz o seguinte: o que mais gostou vivendo em Londres? O que mais gostei vivendo em Londres foi a segurança, primeiramente, a segurança. Se eu sabia que os meus filhos teriam segurança, teriam educação, saúde, tudo aquilo que, digamos que o meu país, Angola, o país de onde eu saí, não daria o mesmo para eles. Sabia que estando aí em Londres, meus filhos estariam assim em melhores condições. Não vou falar muito eu, mas os meus filhos, né? E também outra coisa que gostei muito, muito, e até hoje eu carrego comigo, pessoal, por incrível que pareça, hoje eu me tornei uma pessoa muito forte, independente, algo assim, cresci muito, amadureci muito com a minha mudança. Dizem que há mal que vem para bem, né? Então a mudança foi assim repentina, no princípio foi difícil, mas eu cresci mesmo muito, amadureci muito, tornei-me independente. Eu pensei, há coisas que hoje eu faço, eu pensei que não ia aguentar sozinha, mas olha, graças a Deus me tornei muito forte. Então foi algo que eu mais gostei vivendo em Londres. Tem outras coisas mais, mas posso dizer que essas aqui são as principais. E o que mais me incomodou, também ele pergunta aqui, o que mais gostou vivendo em Londres e também o que mais incomodou. O que mais me incomodou simplesmente foi a questão do clima, né? O frio que lá faz, aquela coisa de chegar da rua, ficar só em casa, a solidão, o cansaço constante que eu sentia a cuidar dos meninos, da casa, e pior ainda quando eu comecei a trabalhar, era um cansaço inexplicável. E sem falar e também o clima, a saudade, né? A saudade da família também. Isso até hoje incomoda bastante estando aqui na Indonésia, mas a gente consegue ultrapassar. Então, estas foram as perguntas do Francisco Frank, acabei de responder. E a segunda pergunta é do Reis Antônio. Ele pergunta o seguinte: o que achou do idioma indonésio? Bem, não tenho o que reclamar, achei interessante, achei diferente, principalmente as músicas em Bahasa Indonésia, são lindas de se ouvir. Achei
algumas palavras que eu achei parecidas com o português, já compartilhei aqui no canal. Também o Antônio pergunta se a grafia é baseada no sistema latino. Sim, é baseada no sistema latino. É praticamente a mesma coisa o modo da grafia do latino e do Bahasa Indonésia. E a terceira pergunta é da Tati, da minha amiga Tati na Inglaterra, também tem um canal aqui no YouTube. Ela perguntou o seguinte: o casamento muçulmano tem lua de mel e quem paga as festas de casamento? Sim, o casamento muçulmano tem lua de mel. Segundo o meu amigo Ardinha, que eu busquei antes de responder essas perguntas, ele disse que sim, tem a lua de mel, muitos casais têm a lua de mel aqui, é normal, mas quem paga as festas de casamento é a família do noivo, ou o noivo mesmo. Digamos que é praticamente uma obrigação a fazer o jacabu, que já falamos também aqui na live, vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando falamos dessa live do casamento, era live? Acho que foi uma live, sim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando o nosso amigo Ardinha falou sobre o casamento muçulmano, ele explicou aí o que é um jacabu, isso que é uma obrigação, mas normalmente a festa de casamento é paga pelo noivo mesmo, o noivo, é a família do noivo ou mesmo o noivo que paga a festa toda. E também depende da noiva, se a noiva tiver condições de pagar e quiser pagar, ela também poderá fazer, mas o normal mesmo é o noivo pagar tudo. A quarta pergunta, eu não sei quem fez, acho que foi a amiga Chiara, não tenho a certeza, foi a seguinte: como foi tirar a carta de condução na Indonésia? Bem, esse processo da carta de condução para mim foi muito fácil, porque eu já conduzo há anos e simplesmente para tratar os documentos pediram cópia da outra minha carta de condução, fiz alguns exames, alguns testes, então foi assim algo rápido e muito prático. E para conseguir a carta de condução levou-me assim uns 2 a 3 meses. E a outra pergunta é a seguinte: estou planejando ir morar aí em Londres. Sabe-me dizer quanto juntar para ir com a minha esposa e meu filho? Bem, essa pergunta é assim bem pertinente, porque se eu dizer, por exemplo, junta $1000, estaria a mentir para ti. Sinceramente, morar em Londres depende muito da área que você vai morar, né? Para dizer quanto você juntar de dinheiro, assim, dizer assim, eu não sei o quanto você deve juntar, mas o máximo possível, porque a vida em Londres é cara. Mesmo morando na zona 1, 2, 3, 4, 5, claro, morando fora do centro de Londres chega a ser um pouco acessível, mas em contrapartida, a vida em Londres é mesmo cara, então não sei dizer quanto juntar para morar em Londres. E é uma pergunta que eu vi nos comentários 2 vezes, se não me engano. Então não sei exatamente quanto assim de valor estipulado, quanto você deve juntar. Acredito que deve juntar bastante dinheiro, só não sei dizer o quanto mais ou menos juntar, porque depende muito de onde você vai morar, depende muito de qual é a tua nacionalidade, da tua esposa, do teu filho, se o menino está numa idade escolar, se vais pagar a escola, a creche, tudo isso. Então não sei dizer quanto deves juntar para morar em Londres. E a outra pergunta que sempre me fazem também, sempre quando chega alguém novo no canal, é se eu voltaria a morar em Angola ou preferes morar em Londres. Foi a pergunta da Vanessa Marques. Pessoal, não tem como assim eu dizer que preferia morar em Angola do que Londres. Eu, se tivesse que ir para Angola, é só mesmo para ver a família, visitar a família, mas já não me imagino viver em Angola. Até alguns meses atrás eu podia dizer que sim, gostaria de um dia voltar para o meu país, gostaria muito de voltar em Angola, mas a gente conhece, a gente sabe a situação que o país vive, o país está a viver. Eu não sei quando é que Angola será um país assim libertador, será um país digno de viver. Então, atualmente, assim, hoje, no dia de hoje, eu não gostaria de viver em Angola, não. Prefiro Londres, aqui na Indonésia, estou muito bem, mas em Angola só mesmo para visitar a família, para passear, comer algumas comidas aí que eu tenho muitas saudades. Fora isso, viver, não. E a outra pergunta é: como é a culinária na Indonésia, no que se baseia a comida indonésia? Bem, eu vou dar aqui o meu
ponto de vista, o que eu vejo aqui, assim, a culinária da Indonésia baseia-se em arroz, mie goreng, são comidas assim gostosas, mas muito gordurosa e aqui, por exemplo, nas ruas de Jakarta, em todos os lugares vocês vão ver carrinhos ou bancadas de frituras, eles fritam quase tudo, até para dizer que o nasi goreng, que já mostrei aqui no canal, é um arroz frito. Então, digamos que a culinária baseia-se em frituras. Alguns legumes também, eles usam muito legumes, assim, um estilo de comida tipo sopa, parece o bakso, que também já mostrei aqui no canal. Então é isso que eu penso quanto à culinária da Indonésia. Sem falar que as comidas são bem gostosas mesmo. A outra pergunta, que eu não sei de quem, acho que foi a Chiara também, não, essa aqui foi a Chiara, sem dúvida, a amiga Chiara, ela perguntou o seguinte: aí não tem autocarros? Ou tens que pegar táxi privado sempre que vais para a rua? Bem, autocarros aqui tem sim. A área que eu moro aqui, na estrada principal, assim fora do condomínio, eu nunca via passar autocarros. O que passa são motorizadas e uns iaces assim bem antigos, que é o transporte deles, são assim uns mini iaces bem antigos mesmo, mas autocarro nunca havia passar aqui na minha área. Então, se eu tivesse que sair daqui do condomínio e ir para fora pegar um autocarro, não tem como. Eu vejo mais autocarro mais lá para a cidade, até porque o condomínio está um pouco afastado aqui da cidade, está um pouco distante. Eu um dia farei um tour pelo meu bairro, o mesmo que eu fiz em Londres, vocês vão ver a diferença. Dentro do condomínio é um mundo diferente. Fora é uma rua que nada tem a ver. Eu vou mostrar para vocês um dia aqui um tour pela minha zona aqui de Jakarta. Então, táxis privados ainda chega a ser melhor. Para quem não conhece a cidade como eu ainda, eu posso dizer que pegar um táxi, chamar um Uber é muito mais fácil para mim. Os indonésios não comem carne de porco. Os indonésios comem carne de porco. Conheço indonésios que comem carne de porco, mas atenção, é um país muçulmano. Muitos indonésios muçulmanos, esses não comem carne de porco. Entre eles a minha ajudante, a Tini. Ela não come carne de porco, mas aqui dentro do condomínio tem umas 3 senhoras que eu conheço que são da Indonésia, que são aqui indonésias, e elas comem carne de porco. Os indonésios não bebem cerveja. Bem, conheço alguns indonésios que bebem cerveja, mas o país é um país assim religioso, a maioria não bebe. O que eu vejo mais aqui é que os indonésios fumam muito cigarro por aqui, mas beber cerveja assim pelas ruas, ver assim num restaurante é muito raro, mas bebem sim, são poucos mas bebem. E a outra pergunta, que é a última pergunta: é possível aprender inglês em 3 meses? Depois de eu falar daquela minha experiência de como eu aprendi a falar o inglês, então alguém deixou pergunta no Instagram e perguntou se era possível aprender a língua inglesa em 3 meses. Bem, eu penso que sim. É possível aprender inglês em 3 meses. Claro, com muita dedicação. Se você praticar com quem é nativo mesmo, você consegue aprender. Até mesmo se não praticar, eu acredito que se estudar muito mesmo, se aplicar bastante, é possível sim aprender inglês em 3 meses. Coisa que eu não aprendi. Não aprendi inglês em 3 meses. Já tem também aqui no canal um vídeo que eu falei de como eu aprendi a falar inglês, mas não foi em 3 meses. Mas sim, na minha opinião, é possível aprender inglês em 3 meses. Obrigada por deixarem sempre as vossas perguntas. Deixem sempre perguntas, quem tem alguma dúvida, e eu faço um vídeo, trago aqui. E caso não respondi alguma pergunta, se alguém fez, deixa também aqui nos comentários. Este vídeo praticamente foi sugerido por vocês, respondendo às vossas perguntas. Obrigada por terem assistido. Inscreva-se no canal se não for inscrito e ative aí o sininho para ser sempre notificado com vídeos novos aqui do canal. E nos veremos até os próximos vídeos. Tchau, tchau!